Tá aí, você sabe, o verão se aproxima e com ele a época das chuvas. Um verdadeiro estopim que causa, especialmente nas grandes cidades, onde há crescimento urbano desordenado, as tragédias que não estão acostumados a ver e sempre acontecidas em locais de risco. Infelizmente, nós vivemos num país onde a habitação ainda é um problema grave e, na minha visão, sem previsão de melhora a curto tempo. Ou seja, muitas pessoas não têm onde construir suas casas e acabam indo para a zona de risco, nos quais a segurança está sempre, eu diria, em último lugar. Então, os erros se repetem ano a ano. Mas eu pergunto para você, de quem é a culpa? Do crescimento desenfreado, dessa demografia que não para, das autoridades, das próprias famílias que se instalam em locais inapropriados? Vamos então ouvir algumas autoridades no assunto para esclarecer o porquê dessa situação alarmante. Eu quero dar as boas-vindas ao Coronel Jair Paca, esse que aí está, que é o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, a doutora Ana Maria Zampieri, olha que coisa mais bonita, que é a diretora da Associação Brasileira do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, e ao nosso secretário Silvio Torres, que é o secretário estadual da Habitação. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo, estou muito contente. Isso é um tema de uma palpitação. Agora os cavalheiros vão me permitir. Puxa vida, como é bonito. Não, nem precisava ser isso tudo. Obrigado. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, viu? Secretário, coronel, obrigado. Esse é um assunto que me preocupou a vida inteira. Imagina, só para. Eu pedi há algum tempo atrás essa pauta, que eu nunca mais me esqueço. Eu estava em Campo de Jordão, em casa, vendo televisão, na passagem do ano, há uns 4 anos atrás. Aconteceu aquela mega tragédia lá em Angra dos Reis. Sim. E eu assisti aquilo na televisão. Uhum. É de doer o coração, né? Aí desde aquela época a gente tenta fazer essa pauta e eu acho que vai ser muito legal. Começo com o nosso secretário, que ele sabe que milhares de famílias moram em zonas de risco, não só aqui no nosso estado, mas no nosso país. E nós estamos nos aproximando dessa época de chuvas que eu falei, que é um fator complicador nessa época. As pessoas têm consciência do perigo que correm quando elas constroem as suas casas? Olha, Rony, São Paulo, segundo o levantamento do SEAD de 2010, tem cerca de 3 mil áreas de risco. 3 mil? 3 mil áreas de risco assim, identificadas. E que são áreas de risco? Tem área de risco de deslizamento, inundações, tem área de risco ambiental, como tem área de risco social, enfim, mas as que mais preocupam... Nós estamos vendo ali, ó. Olha essas construções, secretário, olha. As que mais preocupam são essas, né? Tá. Como você lembrou, a tragédia do Rio de Janeiro, aquela tragédia da Serra. Nessas cerca de 3 mil áreas de risco no estado de São Paulo, nós temos mais de 170 mil famílias, a estimativa que se tem. Meu Deus. E 170 mil domicílios, né, que pode ter mais de uma família no domicílio. Claro. E normalmente em submoradia, infelizmente, ainda tem. 60% quando se concentram na região metropolitana de São Paulo, nas regiões metropolitanas da Baixada Santista, de São José dos Campos, do litoral, e Campinas. E a Baixada Santista tem um índice muito grande também, uma situação bastante preocupante. E você falou em Campos do Jordão, que é um município relativamente pequeno, que tem um número muito grande de famílias em área de risco. Eu estive recentemente lá. Uma barbaridade aqui. Eu vi as pessoas moram assim numa parede, parece, num morro que parece uma parede, é reto, né? O prefeito... acompanhei o prefeito numa revisão, nós estamos, inclusive, tratando de um projeto para lá. E essa situação, ela vem sendo combatida. O governo de São Paulo, ele já tem, há alguns anos, que ele faz investimentos em áreas de risco nas regiões metropolitanas de uma forma geral. Nós temos as áreas que foram ocupadas lá atrás, irregularmente, como você disse, de uma forma desorganizada totalmente, no momento em que o índice, que a urbanização, ela foi muito acelerada no Brasil. Hoje nós temos, São Paulo tem 95% da população mora em áreas urbanas.
E foi assim, coisa de 20, 25 anos, foi uma ocupação totalmente sem planejamento e totalmente indisciplinada. As pessoas foram morar onde havia espaço para morar e acabaram morando na pior situação. Nós temos na região, para te dar um exemplo de um investimento muito importante que São Paulo tem, até para comparar com o que aconteceu no Rio de Janeiro, nós temos um programa que chama de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Todos conhecem aqueles morros cotas de Cubatão. Nós estamos terminando a retirada de mais de 5 mil famílias daquelas áreas. Um local, 5 mil famílias que foram identificadas de risco 3, 4, que são considerados os riscos mais altos. E são 9 mil famílias que estão envolvidas no nosso projeto do Serra do Mar. Como nós temos em Santo André, como nós temos aqui na capital também, em Paraisópolis, Heliópolis, nós fizemos um trabalho grande em Pimentas e Guarulhos. Enfim, existe um trabalho que o governo faz, parceria com a Prefeitura Municipal, com o governo federal, mas ainda é bastante preocupante a situação de risco. Seguramente é. Agora, vamos falar com quem põe a mão na massa, né? Coronel, o que leva as pessoas a procurar esses lugares tão arriscados? São vários motivos, né? A ocupação na cidade de São Paulo ela vem da década de 70. Conforme o secretário falou, o desenvolvimento do país, essas pessoas passaram a morar em áreas onde a economia dessas pessoas permitiram. Então elas passaram a morar à margem de córregos, em morros, e naquela época a administração pública não tinha essa preocupação que ela tem hoje. Hoje nós temos uma grande preocupação. A cidade de São Paulo ela possui 407 áreas de riscos geológicos, todos esses riscos já mapeados. A Defesa Civil na cidade de São Paulo tem 31 subprefeituras que acompanham nesse período das chuvas. Nós temos um plano chamado Plano Chuvas de Verão. E quando nós temos os índices de criticidade, que é quando você alcança 60 milímetros de chuva no período de 72 horas, as nossas viaturas elas percorrem as áreas de risco, tanto as áreas de risco geológico como aquelas áreas sujeitas à inundação. Algumas campanhas são feitas, são realizadas. Graças a isso nós temos conseguido manter na cidade de São Paulo já há mais de 3 anos que nós não temos a lamentar óbitos em áreas de risco em decorrência das chuvas. Às vezes acontece um acidente ou outro, mas não em decorrência das chuvas de verão. Doutora Ana Maria, o que leva as pessoas... Vocês trabalham com resgate de famílias. Sim. Né? É muito duro perder tudo. Eu fico vendo. Tem que começar do zero. Nós todos em casa assistindo, nos penalizamos, chegamos às lágrimas, porque é de uma tristeza tudo aquilo. E eu fiquei sabendo que existem famílias, aí já é o seu ofício, que mesmo assim voltam para essas áreas de risco. Quer dizer, o seu trabalho é fazer com que essas pessoas minimizem, pelo menos, ou tentem minimizar o seu sofrimento. Uhum. Mas mesmo depois dessa lição que a própria natureza dá, querem voltar para o lugar. É verdade isso? Sim. E a gente precisa entender por quê. Então, existem os dados objetivos que eles acabaram de descrever tão bem, mas existem os dados subjetivos, que são os dados psicológicos das pessoas. O lar das famílias tem um significado muito importante. É lá que está a máquina de costura que herdou da avó, o álbum de fotografia dos casamentos, dos netos. Foi para onde muitas vezes uma família veio para ganhar uma nova esperança de poder ascender socialmente, economicamente. Então, deixar o nosso lar, basta a gente se colocar no lugar dessas famílias, é muito duro. Eu faço isso. Então, eles minimizam os riscos e maximizam a necessidade de ter o seu lar. E muitas vezes isso os impede de ver que colocam em risco a própria vida e a vida dos seus familiares. E isso não acontece, viu, Rony, só, embora em maior quantidade, assim com famílias que têm poucos recursos. Nós, da Abrapap, estivemos, por exemplo, em Nova Friburgo e em Blumenau, onde havia bairros de pessoas bastante privilegiadas. Seguramente. E bairro de pessoas mais simples, também com essa dificuldade de abandonar, não é a sua casa, não é o objeto sua casa, é a sua identidade de moradia, de família, de lugar no mundo, né? Então é muito difícil. Itaipava, por exemplo, que é um must
para nós cariocas, eu sou paulista já, mas eu me lembro, desde garoto, Sim. Itaipava, tudo debaixo d'água, uma coisa... Quer dizer, não é que isso vá atacar a população eventualmente de baixa renda, mas a burguesia sofre também nessa história. Sim. Para mim, o agente complicador mesmo, essa história, por exemplo, de solo contaminado, isso ninguém vê, né? Mas aquilo tem um problema sério. E aquilo que não só o secretário como o coronel falaram de forma subliminar, mas eu entendi assim, foram chegando, a densidade demográfica da cidade foi aumentando, claro, não há espaço físico para tanta gente, vão para a área de risco e muitas vezes invadem. Bom, por exemplo, eu moro no Morumbi. Paraisópolis era um bairro planejado com água, esgoto, luz, aquela sarjeta, meio fio, guia, que chamam aqui em São Paulo. Isso. Tudo pronto. Invadiram. Invadiram. E foram subindo. Aí, de repente, desaba tudo. É uma maluquice. E ninguém toma, sei lá, o devido... Eu acho que tem uma corresponsabilidade aí, nossa, de todos nós como cidadãos, porque a gente acaba vendo as famílias, por exemplo, o Morro do Bumba, que foi um desastre horrível. Meu Deus do céu! Nós estivemos lá e era impossível imaginar que permitiram que tantas famílias construíssem suas casas ali sobre o lixo, certo? Então, nós também negamos, assim como a família também nega o risco e quer voltar para sua casa, como a gente falava, eu acho que nós, como sociedade, também negamos que é preciso tomar providências que antecedam Perfeito. as mortes. É que essas ocupações também, elas vêm há muito tempo. Lógico. Morro do Mumba, mais de 20 anos. Sem dúvida. Sim, mas nenhuma. As não justifica. ocupações lá da Serra, lá do Rio de Janeiro, eu estive lá também, verificando, estive em loco também. Classe média, a maior parte daquelas pessoas pertenciam à Isso classe é um lugar média, que eu conheço. ocuparam, Muito, que não muito acreditavam que isso poderia acontecer. Eu não acreditava. Imagina quem mora lá, se vai acreditar Exatamente. nisso. Mas algumas medidas também foram tomadas para tentar resolver isso. Eu quero até saber do nosso secretário se existe alguma medida preventiva mesmo, para evitar essas possíveis tragédias. Primeiro, viu, Rony, eu queria só complementar. Eu acho que houve, sem nenhuma sombra de dúvida, uma negligência das autoridades durante o período, uma tolerância, Tolerância, eu diria. uma falta de energia para proteger as próprias pessoas que foram se mudar para esse local. Né? Não é para proteger o ambiente das pessoas mais ricas, não. É que, com isso, perdeu-se o controle e a ocupação se tornou desenfreada. Eu acho que a consciência hoje é muito maior. As prefeituras, de uma forma geral, os prefeitos, os agentes públicos, de uma forma geral, hoje, sabem que a prevenção e o próprio resgate das áreas, ou seja, a própria realocação das famílias, é uma prioridade absoluta nessa área. O governo de São Paulo já tem, em novembro de 2011, estabeleceu um plano de defesa de áreas de risco e de minimização também de riscos geológicos. Tem todo um trabalho que é coordenado pela Defesa Civil do Estado, do qual participam várias secretarias. E qual é o objetivo? É já previamente mapear as famílias que estão nessa situação, tomar medidas junto com as prefeituras para que as famílias sejam retiradas, especialmente quando chega esse período pré-chuvoso, né? O coronel lembrou que, graças a Deus, São Paulo, e graças a muitas providências, São Paulo tem ficado longe desse noticiário tão trágico. Mas eu acho que mais importante do que o que o setor público faça é que a consciência da opinião pública e das pessoas envolvidas, como você perguntou no início, será que as pessoas sabem quais o risco que elas correm? E a doutora Ana Maria explicou muito bem o que se passa. Né? E, aliás, cabe uma pergunta agora para o coronel. Como é que dá para identificar o comprometimento da construção de uma casa? Ou seja, quando é que essa casa está de fato comprometida? Dá para identificar isso? De que maneira? Rapidamente dá para a gente dar uma explicação. Nós sempre temos orientado o munícipe, o morador, quando ele percebe um barulho estranho na casa, rachaduras, trincas. Sempre em 45 graus? Não, nem sempre. Às vezes ela pode ocorrer reto, verticalmente, afundamento do solo, portas e janelas que não fecham, a bananeira, que o pessoal costuma plantar bananeira, que é um erro,
ou o poste da frente está sofrendo uma pequena inclinação, essa pessoa deve sair desse local, ligar para a Defesa Civil ou para o Corpo de Bombeiros. Seguindo mais ou menos esses conselhos, uma comunidade na Penha conseguiu sair a tempo. Chamou a Defesa Civil, nós estivemos lá. Isso por volta de 8 horas da manhã. 1 hora da tarde, 16 imóveis desceram morro abaixo. Graças a Deus, ninguém saiu ferido. Olha, Então, essas medidas preventivas adotadas pela população têm surtido um efeito muito grande aqui na cidade de São Paulo. esse seu trabalho é muito bonito. Eu sou do Rio e a gente tinha casa lá em Petrópolis, né? E meu irmão ainda tem a casa lá em Petrópolis e tudo. E nós perdemos amigos da Defesa Civil, Trabalhando na gente que a gente conhece e convive e tudo, quer dizer, gente abnegada, gente de grandes recursos financeiros, inclusive, que davam o seu trabalho para a comunidade. E nós perdemos. Esse trabalho de vocês, da Defesa Civil, eu acho de uma importância monumental. Os três têm um trabalho muito bonito, mas o seu é aquilo como eu falei, bota a mão na massa, sofre mais. Agora, Ana Maria, o Brasil é um país com sérios problemas de moradia. Eu falei desde o começo aqui. E, infelizmente, nós já acompanhamos vários casos muito tristes, as coisas doloridas mesmo, que resultam e resultaram em milhares de vítimas. Eu mesmo comentei aqui com vocês antes do programa ir pro ar. Agora, na sua opinião, existe falta de investimento para que isso deixe de acontecer? Eu acho que falta uma palavra delicada. Eu acho que praticamente ausência. Pelo menos onde eu vou, eu sinto a falta da ausência. Eu não sinto só a negligência, eu percebo abandonos. A gente trabalha, uma catástrofe tem 3 momentos: pré-impacto, impacto e pós-impacto. Nós vamos ao pós-impacto, porque a gente faz um trabalho, viu, Rony, de terapia breve preventiva de trauma. Nós somos especializados em MDR, que é uma abordagem terapêutica, que vocês devem conhecer, etc. E a gente trabalha também com o pessoal da Defesa Civil, atendemos os bombeiros, as autoridades, porque todos sofrem. A traumatização não é só para quem vive diretamente a perda, mas para quem está lá trabalhando, vendo tudo aquilo. E a gente percebe uma paralisia, por exemplo, da nossa classe profissional. Não há um preparo para os psicólogos locais. O que a gente faz com essa gente em desespero? A gente percebe, às vezes, o pessoal, os bombeiros, os voluntários, treinados, mas não treinados, quem sou eu para dizer, mas não treinados nesse nível da gente trabalhar no pré-impacto. O que a gente pode fazer para conscientizar as famílias? Aí não. Caso haja o que fazer, mas não adianta mandar uma família sair do seu lar. Precisa ajudar numa educação continuada essas pessoas a entenderem. Se alguém chega na minha casa com toda a autoridade que tem, manda ser da minha casa, eu não vou sair também. A menos que haja um trabalho educativo que me convença que a minha vida e da minha família tem um sentido maior e que de fato eu corro risco. Nós não temos uma cultura de prevenção, nem na saúde, nem na moradia, nem para catástrofe. A gente sabe que a maioria do nosso povo, infelizmente, só se trata depois que a doença vem e só acode quando a catástrofe acontece. Antes, ausência total, eu vejo. Talvez seja um problema cultural nosso agora. Pode ser. As mazelas, as machucaduras, os ferimentos físicos são aparentes, mas aqueles de que você da alma, exato. Então, de seu trabalho deve ser bastante penoso. Eu não teria emoção para segurar uma barra dessa, eu pessoalmente. Mas você sabe que é tão recursiva essa experiência amorosa que a gente volta bem, por incrível que pareça? A gente não deixa, a gente não sai esvaziado. Nós começamos, Rony, em 2008 com 6. Hoje no Brasil somos quase 600 psicólogos e todos querem participar e colaborar porque a gente volta enriquecido, a gente volta... Então nem todos está perdido, né? Não, absolutamente. Secretário, a proibição de construções em áreas de risco não impediria novos desastres? Porque eu ouço muito, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tem 40 e poucos anos atrás, eu fiquei no encantamento com as represas que suprem a nossa cidade de água potável. Né? E eu estou começando a construir umas casas aqui na beira da represa, mas não é daí que é coletada a água para ir para a cidade.
daqui a pouco vão contaminar. Eu vi 2, 3 por aí. Daqui a pouco, aquilo estava literalmente tomado. Quer dizer, eu citei essa história, porque, embora não seja uma área de risco, é uma área de preservação, não se toma conta nem disso, quanto mais em área de risco. Quer dizer, não tem como proibir. Olha que eu fico doído com a pessoa que quer morar e não tem como. Mas não pode ser assim, porque vai morrer, não tem como impedir isso. Bom, olha, legislação não falta, e, aliás, muito rigorosa, especialmente... Leis temos muitas, legislação tem porque for necessário para evitar que as coisas fiquem nessa situação. Agora, a retirada, depois que houve a ocupação, depois que a situação se consolidou, porque a grande maioria desses casos são áreas consolidadas, aí o trabalho é muito maior, é muito mais caro e muito mais difícil, inclusive, digamos assim, politicamente, mas no sentido de fazer o convencimento, tá certo? Entendi. Eu acho que o resgate é trabalhoso, o resgate da cultura, como a doutora Ana Maria falou, e principalmente o resgate da consciência das pessoas. E existe um outro resgate, que é o que o coronel está acostumado a fazer, que é o físico mesmo. Eu acho que cabe até, de repente, uma nova pergunta aí. Há previsão de melhoria nessas situações, coronel? Sim, nós fazemos esse trabalho. A cidade de São Paulo tem um número acima de 12 mil famílias que foram retiradas das áreas de risco. Praticamente na cidade de São Paulo nós eliminamos o chamado risco R4, que é o risco de maior potencial. Isso é como se fosse a tabela Richter? Mais ou menos, seria aquele risco, o risco mais alto, que é o R4. O risco muito alto. Muito alto. R4. Risco muito alto. Então, praticamente na cidade de São Paulo, o R4 nós eliminamos. Então, são mais de 12 mil famílias que recebem ajuda habitacional. Mas nem sempre essa ajuda... Mas existe um auxílio para as famílias que perderam tudo? Sim, sim. Essas famílias, quando são retiradas das áreas de risco, elas são encaminhadas para um programa habitacional e antes disso elas recebem essa ajuda. Mas nem sempre funciona. Por exemplo, em Boimirim, uma madrugada, nós fomos para lá, que tinha acontecido um acidente, na divisa de São Paulo com o município. Eu cheguei lá, a coordenadora estava chorosa, eu falei, o que aconteceu aqui? Ela falou, senhor vê, nós indenizamos essa família da área de São Paulo, essa família se transferiu para o município vizinho, que era só atravessar o córrego, ocuparam o morro e esse morro desceu. 2 crianças foram a óbito. Então, muitas vezes se resolve um problema local, esse problema se transfere ou para a vizinhança ou para outro local de risco na cidade de São Paulo. Lembrando que a cidade de São Paulo tem mais de uma população acima de 11 milhões de habitantes nesse aglomerado. Então, fica muito difícil esse controle. Muitas vezes, como o secretário disse, existe a legislação, mas a madrugada, o final de semana, é muito difícil esse acompanhamento. Você vai lá, interdita, retira e de repente essas pessoas voltam. Como essa família fez. Ultrapassou o limite do município, os limites do município de São Paulo, foi para o município vizinho e aconteceu o escorregamento. Ai, meu Deus. Doutora Ana Maria, existe um perfil dos moradores dessas áreas de risco? Eu até tento concluir essa pergunta de uma outra maneira. Será que, de fato, aquele seu texto, a conscientização da população seria a solução para isso? Primeiro, se é um perfil e depois, se é de fato a conscientização, acertaria essa história? As pessoas com quem nós trabalhamos, na sua grande maioria, mas não apenas, são pessoas que vêm numa esperança para ela, para a família, para os ascendentes e os descendentes. São migrantes, a maioria do nosso próprio país. Que acreditam que na informalidade terão alguma chance. Há uma falta de esperança na formalidade também do nosso grande povo. Sem dúvida. Então, tudo é multifatorial isso. Então, a gente tem que entender que as pessoas... Nós temos também a crença nas leis abaladas no nosso país e na nossa cultura. Então, tudo isso faz parte. Eu sangro aqui para alimentar meus filhos e vem essas pessoas que eu não acredito nelas dizendo verdades que eu não acredito. Então, essas são mais vulneráveis, vamos assim dizer. Eu sou partidária da educação para todos os problemas.
Bem-vindo E ao eu clube. penso que todos nós temos este dever, nem que seja conversando com o motorista, com a pessoa que nos ajuda em casa, com as pessoas que nos rodeiam e têm menos possibilidade de adquirir essa conscientização. Porque a conscientização se dá através de pessoas em quem a gente confia. Se eu não confio, tá bem, muito obrigado, e volta para a morte. É aquela história. Como ele contou. Aham. Sim, É isso aí. e voltou para a morte. Aí é que está. Quanto tempo nós temos, minhas crianças, para... Acabou? Nossa, falamos nada. Então, nós estamos... Essa pauta eram 27 minutos. Nós falamos e olha aqui... Estamos Muito rápido. Agora, de qualquer forma, eu vou propor uma coisa aqui. A gente pode ter um desdobramento para isso, né? Na medida em que vocês estiverem aptos, ou sei lá, ou concordarem com essa história, a gente continuar. Porque em um programa não vai dar para a gente falar de tudo, não é verdade? Claro. Então, de qualquer forma, muito obrigado. Vamos começar com o Coronel Jair Paca, que é o coordenador da Defesa Civil de São Paulo, desta beleza de mulher, desta bonitinha, que é a doutora Ana Maria Zampieri. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É bonita mesmo. E o do nosso, aliás, ela é diretora da Associação Brasileira do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica. Trabalho lindo. E, claro, do Silvio Torres, que é secretário estadual da Habitação. Muito obrigado a todos. Voltem. A gente combina aí com a produção. Tá bem. Tá bom? Obrigada. Ó, o todo seu é assim, informação, prestação de serviço e para você, para a população. Nós vamos fazer uma pequena pausa para a gente voltar com um ótimo aperitivo do que vai ser o seu fim de semana, tá certo? Então esqueça o controle remoto, joga ele fora. Fica comigo, eu volto já.